Olá, turminha do quarto ano. Vamos começar agora a nossa aula de História. Vamos terminar o capítulo passado, no qual deixei uma atividade proposta para vocês. E vamos dar continuidade a esse novo capítulo, certo? Então, a nossa atividade estava na página 237, que dizia o seguinte. Vamos lá, peguem o material de vocês para começar a correção. Durante o período colonial, no Brasil, quais regiões possuíam tradição de criação de gado? Então, aqui você deve ter colocado as regiões Nordeste, Sul e Sudeste, certo? Então, aqui você deve ter colocado Nordeste, Sul e Sudeste, certo? Confiram se realmente colocaram isso aqui, Nordeste, Sul e Sudeste. Pedi para vocês observarem a imagem a seguir. Então, o que é que essa imagem aí representa? Essa imagem representa uma feira livre. Alguns me perguntaram, tia, é barraca? Não, aqui nós temos uma feira livre, certo? Qual a origem dos espaços comerciais no Brasil? Então, na B, quer saber como que as feiras surgiram. Alguns fizeram uma pesquisa, Outros colocaram o que encontraram na internet, mas você pode ter colocado que elas surgiram no Brasil durante o período colonial. Surgiram durante o período colonial, certo? Tia, mas aí eu pesquisei mais, encontrei mais coisas, O que é que eram vendidos nela, o que é que tinha. Então, aqui você... Porque aqui quer saber de fato a origem. Qual foi o período que surgiu? Na época do período colonial. E nessa época eram vendidos o quê? Tecidos, animais exóticos, certo? Então, você pode sim ter colocado o exemplo do que era encontrado e vendido nessas feiras. 3. Registre a seguir a importância das viagens dos tropeiros para a história do Brasil. Por que que essas viagens elas foram tão importantes? Elas foram importantes para abrir, certo? Vamos lá. Elas foram importantes para abrir estradas, ampliar localidades, criar vilas. Então, tia, eu encontrei mais coisas. Eu coloquei que eu encontrei também que elas foram responsáveis em ampliar as atividades comerciais, sem problema nenhum. Vamos lá, ampliar as atividades comerciais. Também nós estudamos isso aí. Então, tia, coloquei mais coisas, ótimo, mas as principais são essas daí, nós tínhamos na 237. Agora a gente vai fechar e vamos abrir um novo capítulo, que foi o qual a gente já teve, já deu início a esse capítulo na aula passada. Na aula passada nós fomos até a 240 e vamos continuar hoje aqui, certo? Vamos só aguardar aqui um pouquinho enquanto responde. Na 240, tinha uma atividade que perguntava aqui. Eu pedi para que vocês fizessem até essa sessão mão na massa. O que eram as drogas do sertão? Aqui você pode ter colocado, que elas eram o quê? Especiarias encontradas na região amazônica. Ah, tia, mas eu coloquei também os exemplos. Não tem problema. Então, elas eram especiarias encontradas principalmente na região amazônica, certo? Tia, coloquei os exemplos. A senhora pode me dar alguns exemplos? Posso sim, vamos lá. Nós tínhamos o urucum, o pau-cravo, a castanha do Pará, o cacau, o guaraná. Então, esses eram exemplos de drogas do sertão. Por que os portugueses tinham interesses nessas drogas? Por que que elas se tornaram tão importantes e indispensável? Então, vamos lá. Porque
elas não existiam, certo? Elas não existiam na Europa. E aí, por não existirem na Europa, elas eram levadas para lá e eram vendidas a um alto preço. O que aqui era muito fácil de encontrar, lá não era. Então, elas não existiam na Europa e lá eles as vendiam, certo? Eles as vendiam por um alto preço. E vocês sabem que os portugueses sempre estavam dispostos, né, a querer sempre ganhar mais. A 3, ela é pessoal, né, em sua casa. É utilizada algumas das especiarias. Então, pimenta. Será que é encontrado tinta, óleo? Que tudo isso era especiarias? Não, você vai procurar. Tia, o que é? Me dê um exemplo. Aqui você pode ter colocado, por exemplo, castanha do Pará, se alguém usa, né? Ou você pode ter pesquisado outras especiarias que também são especiarias, mas que não foram citadas aqui. Agora nós vamos dar continuidade na 240 e vai falar um pouco sobre a proteção das riquezas, né? Então vocês viram que essas especiarias que eram encontradas aqui, elas começaram a ser levadas pelos portugueses para vender na Europa, porque lá não tinha. Então, tudo que era, que podia gerar renda, que podia dar dinheiro, era interessante aos portugueses. Aí vamos lá. As drogas do sertão, elas eram encontradas principalmente na região amazônica, que foi o que a gente acabou de falar. O maior rio da região é o Amazonas. Ele foi usado em entradas e monções. Então, nós estudamos as entradas, né, que eram um tipo de exploração, e também estudamos as monções. Então, desde o início, esse rio ele foi utilizado pelos portugueses. Os jesuítas também seguiram o curso do rio para adentrar o território da Amazônia. Além dos portugueses, franceses e ingleses se interessaram pelas riquezas naturais da região amazônica e para proteger as riquezas e impedir que os estrangeiros subissem o rio Amazonas, os portugueses construíram fortes ao longo do território ocupado. Então, assim, os portugueses eles não queriam que os franceses, os ingleses também chegassem aqui o Brasil e invadissem, principalmente a região amazônica. Então, eles queriam o quê? Proteger a região. Mas eles não queriam proteger porque eles estavam preocupados com o lugar em si, não. Eles estavam, de fato, preocupados com o que eles iriam perder ou deixar de ganhar se os outros, né, os ingleses, aqui começassem também a retirar. Aqui nós temos a nossa seção para saber mais, né? Uma visão interna do Forte dos Reis Magos, lá em Natal. Então, fortes, eles eram construções militares, ó. Observem aqui. Essas construções, elas foram feitas em praias ou áreas, né, de fronteira para defender a região. Então, era a verdadeira fortaleza, como se fosse aqui, para que eles pudessem observar de frente ao mar se algum navio, né, que não fosse português estava se aproximando. Então, eles costumavam ter várias muralhas com espaço, dentre eles onde soldados armados se posicionavam para conter os invasores. Essas construções também tinham lugares para proteger os moradores em casos de ataque, certo? Alguns deles foram até capelas dentro, eles tinham. As paredes eram muito grossas, feitas de pedra para resistir aos ataques dos invasores. Hoje nós vamos até a 244, certo? Próximo aos fortes e às fortalezas começaram a surgir as cidades. A atual região norte passou a ser ocupada pelos colonizadores por meio desses fortes. Aqui vocês observam um mapa, né, feito no ano de 1562, ó, pelo espanhol Diego Gutiérrez, representando a extensão do rio Amazonas. Então aqui, ó, né, o mapa que ele fez. Aqui nós temos a seção mão na massa, que você vai imaginar que precisa construir um forte, vai desenhar, se organizar, lembrar de dar o nome a ele. Na 243, olha o título, né? Brasil vale ouro. O interior do Brasil ele foi explorado
por integrantes das bandeiras, das entradas e das missões jesuíticas. Apesar de encontrarem muitas riquezas naturais, eles buscavam ouro. Então, as especiarias, elas rendiam dinheiro, né, o pau-brasil também, mas na realidade eles estavam buscando ouro. E, né, em algumas viagens pelo interior do Brasil, os exploradores encontraram ouro. As maiores jazidas de ouro estavam nas regiões de Minas Gerais, né? Não é à toa que recebeu o nome, ó, de Minas, Minas Gerais. Pouco tempo depois também foram descobertas jazidas de diamantes. Aí, a partir dessa descoberta, né, de jazidas de ouro e jazidas de diamantes, foi que o Brasil começou de fato mesmo a ser muito saqueado, muito explorado, porque eles, enfim, descobriram e encontraram o que eles tanto procuravam. Com a descoberta do ouro, milhares de pessoas de outras regiões da colônia de Portugal se mudaram para a região das Minas. Então, quando a gente fala milhares hoje, para a gente é comum, né? Uma cidade com 100 mil habitantes, mas naquela época vocês precisam ver que poucas pessoas moravam aqui e praticamente, né, milhares de pessoas começaram, né, foram morar lá na região das Minas. Comerciantes, artesãos, toropeiros, advogados e muitos outros foram trabalhar com a exploração do ouro, né? Muitas dessas pessoas levavam consigo a família inteira. Então, daí passou, né, essa exploração das minas e do que era encontrado aqui valendo muito dinheiro. E o que eram as jazidas? Eram os lugares onde estão localizados os minerais, como ouro, prata e carvão, certo? Aluvião, depósito de cascalho, areia e argila, deixado por águas fluviais ou pluviais em foz ou margem dos rios. No início, é aqui onde vai falar em aluvião, ó, o ouro era encontrado na forma de aluvião, certo? O ouro de aluvião é quando o metal é encontrado nas margens do rio, que se mistura com a argila e a areia. Ele era recolhido com a bateia, uma espécie de peneira. Com ela, os mineradores separavam as pepitas de ouro das pedras. A exploração do ouro de aluvião também foi chamada de faiscação, pois o brilho da pepita de ouro entre as pedras parecia uma faísca. As pepitas encontradas podiam ser de vários tamanhos. Então, nós vamos aqui até o começo dessa página 244. Ó. Olha aqui. Trabalhador faiscando ouro com uma bateia. Então, aqui vocês estão vendo, né? E aqui, ó, ele encontrou e separava, certo? Logo, o ouro também começou a ser explorado nas rochas das encostas das montanhas. Certo? Até hoje, o ouro é um dos metais mais valiosos. Você sabe por quê? Converse sobre isso com o professor e o colega. Então, aqui você vai colocar lá no seu caderno por que o ouro ele é tão importante, né? Por que eles estavam sempre buscando encontrar o que acarretou a essas regiões, onde hoje é Minas Gerais, a descoberta de ouro lá. E aqui eu vou mostrar a atividade que vocês vão fazer hoje, certo? Na ficha de atividades, páginas 101, ou 131 e 132. Então, você vai colocar, né, o que são as fortalezas, né, que foram os fortes que eu falei. No Brasil Colônia, houve a construção de fortes, onde eles foram construídos, por que os fortes foram construídos nessa região. Como os fortes construídos no período colonial são usados na atualidade, citar duas transformações que ocorreram no Brasil com a descoberta do ouro. 132. Você vai completar utilizando essas frases, que foi justamente o que eu acabei de explicar. Quais pessoas se mudaram para a região das Minas na época da exploração do ouro? E o que é a Estrada Real? Então, você vai responder isso aqui sobre o conteúdo que eu acabei de explicar. Na próxima aula, a gente faz a correção, continua falando, nós vamos dar continuidade a essa exploração do ouro, né? Ao caminho que levou o ouro, né? Levou os portugueses até descobrir o ouro e as pedras preciosas. Realizem as atividades, qualquer dúvida vocês me chamam e na próxima aula a gente volta a falar sobre isso.